Ok, então, boa noite, gente. Mais uma vez, a gente está aqui hoje, dia 7 de dezembro, na nossa última live da disciplina Teoria do Lazer. E hoje o conteúdo da aula a gente vai tratar sobre, a gente vai apresentar de fato e algumas discussões, eu espero que vocês participem dessa aula. A gente vai fazer uma breve conversa inicial sobre o que é o lazer, né, qual é a relação do lazer, entretenimento e o turismo, né, e depois a gente vai apresentar um pouco sobre esses estudos de caso, né, quais os casos de sucesso que a gente encontra tanto no mundo quanto no Brasil. Bem, para quem está participando hoje, quem não assistiu a aula anterior da unidade 2 ou a aula da unidade 1, meu nome é Adriana Santos Brito, sou professora dessa disciplina nesse semestre. Queria que a Elizabeth, ela se apresentar, a nossa tutora, né, do Polo de Pedro II, ela se apresentasse também, que ela vai auxiliar nesse momento da aula também. Então, boa noite a todos. Prazer, Elizabeth, bem-vinda hoje na aula. Prazer, professora, muito obrigada pela oportunidade. E hoje estou aqui representando a professora Amparo, né, que estaria hoje com vocês, mas é um prazer muito grande estar aqui aprendendo, né, mais com a professora e junto com todos, porque a educação, eu entendo que ela é uma via de mão dupla, a gente não só ensina, como a gente também aprende ao mesmo tempo, por isso eu escolhi essa profissão, ela é tão generosa, né, a gente não guarda conhecimento só para si. E me apresentando, eu sou a professora Elizabeth Abreu, sou tutora presencial, mas devido à pandemia a gente está trabalhando todo mundo à distância, né, no Polo Campus Pedro II. Sou turismóloga, sou especialista em turismo e ambiente, sou mestra em gestão de negócios turísticos e também sou doutoranda em turismo, território e patrimônio. Então, eu desejo que nós tenhamos uma ótima aula, que possamos interagir e aprender com todos, e todos aqui têm conhecimento suficiente para que a gente possa também fazer uma interação de conhecimento e aprendizado. Então, boa aula, professora, muito obrigada. Obrigada, Elizabeth. É um processo que a gente trabalha contínuo, né? Todo mundo tem uma vivência também dentro da área do turismo aqui. Isso eu já percebi desde a disciplina de patrimônio. Isso auxilia muito nesse processo, porque a gente tem essa questão da teoria, da aprendizagem e a vivência da maioria dos nossos alunos acaba auxiliando nesse processo e a gente acaba entendendo até um pouco mais sobre a nossa área. Então, obrigada pela participação nesse momento. Então, vamos lá, né? Eu queria saber se vocês olharam o material da unidade 3. Vocês conseguiram dar uma olhada nesse material? Sim ou não? Podem escrever no chat, tá bom? Algumas perguntas vocês tiverem, vão digitando aqui no chat, a gente vai lendo e vai discutindo também. Quem quiser participar, esteja à vontade. A gente precisa dessa parceria entre vocês nesse momento. Então, sim, a questão do conteúdo. Bem, esse conteúdo que eu vou abordar hoje, de fato, é um conteúdo final da disciplina, que vai falar sobre as relações entre lazer, entretenimento e turismo, né, e quão importante essa relação, né, e quanto isso favorece o desenvolvimento da atividade turística. Bem, inicialmente, o conteúdo ele faz referência, né, ao lazer, uma conceituação de lazer, isso eu vou apresentando em todos os conteúdos e todos os materiais da disciplina desde a unidade 1, enquanto é sentido que o lazer nos permite, né, fazer referência a associações de forma positiva, né, de fato, isso acaba nos auxiliando o desenvolvimento de atividades prazerosas, os autores, eles nos permite essa reflexão, né, que o lazer, de fato, ele auxilia enquanto atividade prazerosa, né, esse momento em que você tem essa possibilidade de ter esse momento de lazer, e isso, de fato, é importante, não somente para a atividade turística, que eu falo de uma forma geral, mas é importante para a vivência de nós, enquanto ser humano. O lazer, ele acaba por ser algo que deve ser indispensável em nossas vidas, ele é indispensável, então a gente precisa entender que o lazer ele faz parte da nossa vida, independente de trabalhar com a atividade turística ou não, isso é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, e o lazer ele demanda tempo livre para ser realizado, então eu acabei incluindo
duas citações, se eu não me engano, sobre tempo livre dentro desse material, porque, de fato, isso acaba auxiliando nesse processo de reflexão acerca da conceituação de lazer, da definição de lazer. Laura, deixa eu ver aqui. Laura, tenta entrar novamente, para a gente saber se é um problema do áudio aqui, tá bom? Porque pode ser a sua internet, entre novamente na sala. Aí o que acontece? Quando a gente consegue refletir acerca do conceito e da definição de fato de lazer, que eu apresentei desde o início da disciplina, a gente consegue entender que o tempo livre, o sentido do tempo livre, ele está de fato associado ao lazer, ao sentido do lazer, né? Então, o tempo livre, de acordo com o Dimasi, 2000, página 201, ele fala, isso está até no material de vocês, está no material de vocês, de fato, dar sentido às coisas do dia, né? Do dia a dia, da nossa vivência. São momentos em que não há uma obrigatoriedade de estarmos em nossas funções, seja no trabalho, seja no momento de estudo, né, em que a gente começa a ter esse momento para outras funções diárias, né, e a gente acaba entendendo que o tempo livre, ele é essencial para a nossa vivência. Então, vai além do momento em que você está trabalhando e do momento que você vai estudar. Então, é um momento à parte, né? Por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, manhã e tarde, e à noite você quer descansar. Então, esse momento à noite é o momento que é o tempo livre que você tem para descansar, para assistir a TV, para ler um livro, assistir um filme, ler um livro, ou passear de fato, né, na sociedade. Então, esse horário da noite é um horário que você tem esse tempo livre. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é um momento em que você não está trabalhando e não está estudando, por exemplo, né? Melhorou agora. Ok, Laura. Boa noite para você. O uso do tempo livre, segundo o Ramos 2020, não necessariamente ele é aproveitado para a prática do lazer. Aqui eu citei um caso de você estar em casa assistindo um filme ou lendo um livro. Mas aí, não necessariamente, você pode utilizar esse tempo livre para o lazer. Pode ser para uma atividade à parte que você utiliza, que você faz na sua casa, né? E aí o autor, ele fala que ele pode ser aproveitado não somente para a prática do lazer. Isso é costume, de fato, a gente utilizar o tempo livre para limpar a casa, lavar uma louça, como falei lá na unidade 1, né, logo no início da disciplina, em que o tempo livre, ele não necessariamente ele vai estar associado ao lazer, né, e o autor, ele nos explica isso, e de fato, eu concordo com esse momento, né, quando ele fala que não necessariamente você pode associar o tempo livre ao lazer, você pode utilizar esse tempo livre que você tem à noite, ou manhã, ou tarde, para estudar. Você pode utilizar esse tempo livre para lavar uma louça, para brincar com o seu cachorro, com o seu gato, para brincar com seus filhos. É um tempo, de fato, que você tem ali para fazer uma atividade que não esteja associado ao trabalho, ok? Então, de fato, é isso. Ele fala que a gente pode utilizar esse tempo livre para diversas funções. E aí ele cita, né? Cuidar dos filhos, lavar a louça, limpar uma casa, e que, de fato, quando a gente entende que os autores querem dizer o sentido do tempo livre, a gente acaba entendendo que possui uma relação, de fato, com o lazer, uma relação um pouco, como digamos, se aproxima o sentido, de fato, a conceituação do lazer, mas ao mesmo tempo que se aproxima a conceituação do mesmo sentido, de fato, do lazer, né, tempo livre e lazer, a gente acaba entendendo que ele se torna ao mesmo tempo distinto do lazer, né, então, de fato, o tempo livre, ele pode estar associado à atividade de lazer, como não pode estar associado à atividade do lazer, ok? Então, de fato, se tornam distintos. Tem um sentido a mais, né, do que o lazer, de fato.
Vocês conseguiram entender o que é o tempo livre? Podem colocar no chat, ok? Fique à vontade para tirar dúvidas, ou se não, podem me falar novamente que eu explico. Dando continuidade, né? Quando a gente fala sobre essa questão do entretenimento, o entretenimento, um conceito bem interessante que eu acabei incluindo no material da aula de vocês, é que o próprio Panosso Neto, ele fala que o conceito de entretenimento faz parte de um contexto maior, né? E esse contexto maior, ele está relacionado ao lazer e, ao mesmo tempo, ele é tangencial ao turismo, né? E quando a gente fala de entretenimento, a gente fala de uma atividade que você paga para usar. Okay? Então, é diferente, né, de uma atividade que você não precisa pagar, né? Aqui a gente está se referindo à atividade turística nesse momento, em que você paga para ter esse tipo de serviço, né, para usufruir esse tipo de serviço. Os autores vão dizer, de uma forma geral, que o entretenimento é um ato ou efeito de entreter-se, né, distrair-se, aquilo que distrai, né, que entretém, distração, divertimento, sendo muitas vezes considerado sinônimo de divertimento e passatempo. Olha só, né, como é interessante. E o entretenimento, ele pode ser usado como algo positivo, que traz algum tipo de satisfação, enriquecimento cultural, mental, né? E aí a gente vê que o material da aula também, ele acaba exemplificando alguns momentos, né, alguns exemplos de fato sobre entretenimento. E aí ele cita no material um caso de uma pessoa que vai visitar uma exposição artística. Então, é um entretenimento, né? Você vai entrar dentro de um museu e vai usufruir de um serviço, né, diferenciado também, né? Por exemplo, uma exposição artística, você vai pagar para assistir aquela exposição, para olhar as obras de arte nesse momento, né? Então, é um exemplo que o próprio autor Panosso, ele nos remete ao sentido do entretenimento enquanto atividade que você, de fato, paga para usufruir. O entretenimento, ele deve implicar também a questão do raciocínio e uma ocupação mental, né? Um momento que você vai estar ali para usufruir de algo, mas ao mesmo tempo você está utilizando não só esse espaço, né? A atividade de fato que você paga, você acaba deixa eu ver, aprendendo durante esse processo, né? Então é algo que você vai construir, é um processo em que você aprende também quando você utiliza daquele momento. De fato, o entretenimento acaba sendo uma atividade mais agradável, e a gente vai trabalhar isso no próximo conteúdo da aula, né, que é, de fato, essa atividade em que pode relacionar a atividade turística. Isso é interessante, porque há uma diversidade, né, de atividades que envolvem o entretenimento, né. Geralmente, a gente tem como exemplo os parques temáticos de uma forma mais simplificada possível, porque acaba envolvendo atividades de lazer de uma forma geral, né. Então, isso é interessante até para a gente poder compreender melhor o sentido do entretenimento quando ele está relacionado à atividade turística. O próprio Panosso, ele fala que o entendimento do turismo a partir do acesso a destinos por meio da compra, né, quando a gente fala dessa compra desse tipo de atividade, né, de serviço, associa-se a um outro conceito abarcado pelo lazer, né. Então, esse sentido, de fato, o entretenimento, ele acaba nos fornecendo isso, né, enquanto um destino em que possui atrativos turísticos, culturais, naturais, né, você acaba pagando por um determinado tipo de serviço e usufruindo desse tipo de serviço de uma forma diferenciada. Então, o entretenimento, ele acaba nos proporcionando isso quando ele está relacionado à atividade turística. Outro ponto interessante desse conteúdo é que o próprio autor fala que a indústria do entretenimento, ela, por sua vez, constitui-se de empresas que criam, produzem e distribuem os produtos e serviços que se caracterizam como a principal oferta do entretenimento. E a gente tem pacotes turísticos, né? E esses pacotes turísticos diretamente relacionados a parques temáticos, por exemplo, e isso é, de fato, um produto e um serviço diferenciado.
O entretenimento, ele acaba por se tornar, né, um importante motivador de viagens, a gente sabe disso, né, e muitas vezes define o destino a ser visitado. Então, a gente acaba por entender que é um produto diferenciado, é um produto com perfil de público também diferenciado, em que as empresas, elas acabam organizando esses roteiros com perfil também, desde crianças, jovens, né, adolescentes, até um perfil adulto, né, um público para pessoas mais adultas. Então, são roteiros específicos, com locais específicos também, que vocês vão entender melhor no próximo conteúdo da aula, em que, de fato, essas empresas acabam caracterizando esse perfil e o tipo de serviço também. Desde o início do roteiro, a gente acaba por entender que é, de fato, uma atividade que envolve todo o percurso, né, de um roteiro turístico dentro de um parque temático, né, desde do momento em que eles chegam nesse parque, o que eles consomem, o que, de fato, eles oferecem dentro desse parque temático, seja de souvenirs também. Então, tudo isso tem um perfil e um público diferenciado, porque essas empresas, elas trabalham com perfis, né, com públicos diferenciados, e a indústria do entretenimento, quando ela é associada ao turismo, ela acaba por nos mostrar essa atividade turística voltada para o entretenimento com um público de fato exigente, e a gente vai apresentar aqui para vocês. E esse momento, esse conteúdo, de fato, é um conteúdo pequeno, na qual eu apresentei para vocês, de uma forma um pouco breve, essa relação, de fato, que o lazer possui com o entretenimento dentro da atividade turística. De fato, proporcionar a um determinado grupo de pessoas uma atividade diferente do que eles já têm, por exemplo, no dia a dia, ou no período em que eles estão, de fato, eles se deslocam de uma cidade para outra, até de um estado para o outro, para utilizar, usufruir desse produto, né, desse serviço. E isso, de fato, a atividade turística, quando ela está voltada, de fato, para o entretenimento, ela acaba proporcionando esse diferencial no seu produto. Elizabeth, você tem algo para nos comentar, de uma forma geral, sobre esse conteúdo? Não, assim, eu estava lembrando aqui que Mascarenhas, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o ócio é livre, o tempo livre não. Uhum. É interessante essa frase porque o ócio, como vocês já devem ter visto no material da professora, o ócio, ele nada mais é do que o tempo que você tem para não fazer nada. Sim. E já o tempo livre, como a professora bem disse, é o tempo que você tem para fazer, exercer outras coisas livre do teu trabalho e do teu estudo, que até o próprio nosso neto, ele diz que a educação, ela tira o direito do ócio. Por quê? Porque é um momento que você tem, ele já prepara, porque, na verdade, o tempo livre, ele vem aí do pós-revolução industrial, onde houve aí um momento do tempo livre do trabalho, e esse período da educação já treinam as crianças para o período que ela vai começar a trabalhar. Então, por isso que ele diz que a educação, na contemporaneidade, ela tira o direito do ócio, porque o ócio é o não fazer nada. E é diferente do tempo livre, porque o tempo livre, ele te dá a ideia que é livre, mas, na verdade, não se deixa tão livre assim, porque é um momento que você vai fazer outras coisas que não seja trabalho e estudo. Isso não necessariamente você está exercendo o seu momento de não fazer nada, seu recarregamento de energias. E o ócio, ele está voltado a isso, ele está voltado a você não fazer nada, e por isso que muitas vezes, que é o autor que fala sobre o ócio, que é o Domenico De Masi, que é um italiano, que ele fala sobre o ócio criativo, porque é o momento onde você, por mais que você não esteja fazendo nada, você acha que não está fazendo nada, mas muitas vezes, gente, o não fazer nada é tão produtivo quanto fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque é o momento que você para, você começa a ter o seu momento de recarregar as energias, e muitas vezes o teu cérebro, quando não está forçado ou saturado de muitas demandas, ele começa a ser criativo, ele começa a fluir as ideias. Então, é só para complementar, professora, a questão do tempo livre, né, que às vezes a gente realmente fica confuso, né, por que que no meu tempo livre não é tão livre assim? Por que os autores dizem que o tempo livre não é livre? Justamente por isso, porque há a diferença do tempo livre e o ócio. O ócio é quando a gente não faz nada, que se torna um ócio criativo,
é um momento de descanso por si, e o tempo livre é um momento que você é livre apenas do trabalho e do estudo, e você faz outras atividades que complementam a sua jornada. Era Verdade, só para obrigada. complementar. Certo. Você já conheceu algum parque temático aqui na região? Do Piauí? Sim, Ceará, ou outro Eu mais sou distante. cearense, conheço muito bem o Beach Park, o qual você vai falar sobre o... Eu vou falar de uma forma muito breve, não sobre o conheço, mas aí você ajuda a gente. Explica até um pouco mais, né? Você conhece Pronto, de então fato? fica à vontade a perguntar também, professora. Eu estou aqui também aprendendo junto com você, tá Ah, bom? pois se você já conhece, já ajuda até mais aqui. A gente um pouco mais informações para a gente conhecer um pouco sobre o Beach Park. Perfeito. Podem perguntar, tá? Os preços eu vou assustar um pouquinho, tá? Mas É tudo bem bem, faz caro, parte. mas é Mas é bem interessante a interessante. gente falar sobre isso. Por que ele Sim, é caro? uhum. Onde O o que turismo será, às né? vezes inflaciona, né? A gente precisa também refletir sobre a questão da inflação voltada, né, por causa da atividade turística. Então é interessante também, faz parte da discussão, isso é bom também. Sim, sim, verdade. Agora, gente, eu vou colocar a apresentação, a próxima do conteúdo sobre casos de sucesso, né? Sobre os parques temáticos no Brasil e no mundo. Professora, só E a uma gente. pergunta, você Oi, está você tá compartilhando tela? Se for, a gente não eu está vou, vendo. eu vou começar agora a compartilhar a tela, Tudo tá bem, bem? desculpa. Eu vou só desligar um pouco a câmera aqui, só um minutinho para me conseguir abrir o arquivo para vocês. Só um minuto, gente. Voltei. Eu vou começar agora a incluir o material da nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu vou ter que desligar a câmera para poder passar esse material, porque pode influenciar no áudio. Pode ficar um pouco baixo para vocês. Vou tentar aqui novamente. Elizabeth, você está conseguindo olhar o material? Aparece para Sim, todo mundo? tá aparecendo, professora, tá Agora acho que conseguindo deu ver. certo. Bem, dando continuidade ao material da nossa aula, esse conteúdo, de fato, é um conteúdo já que finaliza esse material da unidade, né, da unidade 3, que vai falar sobre os casos de sucesso, né, o mercado do entretenimento e lazer em parques temáticos no Brasil e no mundo. E aí eu cito alguns exemplos de parques temáticos e alguns parques aquáticos também, de uma forma muito breve, mas a gente vai exemplificar somente 3, porque para não alongar de fato esse conteúdo, mas de uma forma geral vocês vão ter a noção de quais parques são esses, quais de fato a gente consegue entender que estão associados à atividade turística, não só no Brasil, mas no mundo. Bora lá, né? Depois vejam esse material, gente, com calma, ok? Até para poder estudar para nossa prova. Que no final eu vou até explicar um pouco sobre ela. Notas iniciais com relação à questão desse conteúdo, né? Eu falo que das opções de entretenimento relacionadas ao setor do turismo, né, ou ao turismo, os parques temáticos, eles são dos que melhor representam a ideia de acesso ao lazer a partir de um pagamento de uma taxa pré-estabelecida. Foi o que eu falei para vocês no início da aula, né? E o que eu repito, né, desde o início, né? O entretenimento, quando ele é relacionado à atividade turística, ele está associado ao pagamento de uma taxa pré-estabelecida, seja um roteiro, seja a entrada dentro de um parque temático, ou um parque aquático, ou um roteiro que inclui, de fato,
um parque temático ou um parque aquático também. Então, de fato, você só consegue, de fato, ter esse entretenimento, usufruir de um tipo de entretenimento quando você paga para um tipo de serviço ou produto, né? Outro ponto interessante é que a pujança do mercado do entretenimento a partir da visita em parques temáticos é tão significativa que a própria Associação Internacional de Parques Temáticos, até no ano de 2019, publicou, né, que cerca de 500 milhão de pessoas esteve em visita em alguns dos grandes parques temáticos existentes no mundo. E aí fala que, de fato, esse 500 milhão é aproximadamente 7% da população do planeta. E olha só quanto isso, de fato, é interessante, porque acaba por envolver atividade turística, acaba por fazer com que pessoas de países se desloquem para outros países para conhecer esses parques temáticos no momento de suas férias. Então, de fato, atrai, né, um atrativo em que está relacionado à atividade turística também. Outro dado interessante, que segundo a OMT, as viagens no ano de 2019 somaram cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Aqui, quando a gente fala das viagens, está associado também às viagens para conhecer parques temáticos no mundo. Então, quando a gente fala da Disney, né, quando a gente fala um parque temático mundial, mas quando a gente fala do Beto Carreiro hoje, no Brasil, em Santa Catarina, ou outros parques também que se encontram no próprio nosso país, a gente está falando que isso está associado à atividade turística, ao entretenimento, e que pessoas se deslocam para conhecer esses parques, seja a primeira vez ou várias vezes, né? Pessoas que frequentam esses parques todo ano. Então, isso está, de fato, acaba auxiliando nesse somatório, né, de pessoas, nessas pesquisas que a própria OMT, uma delas, acaba divulgando anualmente. E que esses dados vão sofrer, de fato, agora, no final do ano, porque a gente acabou tendo a influência da pandemia, né, a influência da pandemia de uma forma negativa na questão da diminuição das viagens, né, por conta disso, e por conta do vírus, e isso dificultou o desenvolvimento de mais viagens, incluindo as viagens a parques temáticos por conta dessa pandemia. Isso, de fato, fez acabou dificultando um pouco a própria administração desses parques também com relação à questão financeira. Isso influenciou e vai influenciar nos próximos anos também, a partir desse momento que a gente está vivendo. Então, o que se teve de turismo e desenvolvimento da atividade turística até 2019 foi algo em que, de fato, a gente pode ter a gente pode encontrar nessas bases teóricas e até dados de pesquisas. E o que a gente vai encontrar de 2020 para frente, né, agora, do presente, no futuro, de fato, vai ser uma nova visão da atividade turística. Isso eu quero que vocês tenham em mente, que a atividade do lazer, ela vai ser diferente a partir desse momento, né? O que está acontecendo vai influenciar no futuro da atividade turística, com uma nova forma de se pensar na atividade turística também. No Brasil, os dados também referentes à questão do ano de 2019 apontam que o setor de parques temáticos foi responsável pela geração de 15 mil empregos diretos, com faturamento médio anual de 3 bilhões, e somente no ano de 2019 tem um fluxo de 30 milhões de pessoas visitando parques temáticos brasileiros. E aí eu falo de visitações não somente de pessoas aqui, né, do Brasil, mas de pessoas de outros países também nesses parques temáticos, principalmente parque aquático e na região Nordeste aqui. Se encontra uma forma, de fato, um grupo de pessoas, principalmente estrangeiros, visitando parques temáticos por conta do litoral no Nordeste.
O país ele possui uma distribuição desse tipo de atrativo, né, de atração em diversos estados, porém há um destaque, a gente tem um destaque para a Serra Gaúcha, que conta com inúmeros parques de pequeno porte, aí temos Foz do Iguaçu, que conta com empreendimentos variados, bem como a região do Cerrado Goiano, especialmente Caldas Novas, e com oferta significativa de parques aquáticos. Isso é só um exemplo que eu cito para vocês. A região Nordeste já é notável a oferta e qualidade de parques temáticos, especialmente com relação a parques aquáticos. E a gente tem os estados Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, com uma oferta diferenciada, né, com roteiros programados, com parques temáticos que já possuem uma atratividade melhor, com mais facilidade de divulgação, de oferta de serviço, e que já está no mercado há alguns anos. Então, é de fato um diferencial para a região nordestina com relação a parques temáticos, especialmente voltados para parques aquáticos. E aí a Elizabeth ela vai comentar também sobre a questão do Beach Park, já no finalzinho da aula, de uma forma como a visão que ela tem como pessoa que já conheceu esse parque, né, que já usufruiu desse produto e desse serviço que o próprio parque aquático, Beach Park, oferece para quem, de fato, visita. No estado de São Paulo e nas regiões de Vinhedo, em Olímpia e Itupeva, elas passam, de fato, por um crescimento significativo, isso já no ano de 2019, e isso, de fato, acaba por auxiliar no investimento em investimentos, tanto na atividade turística quanto na questão do entretenimento com alguns parques temáticos naquela região. Isso influencia na atividade turística. Com relação à questão da competitividade dos parques temáticos brasileiros, e aí eu vou citar para vocês que no mundo, no ranking de 25, o Beto Carreiro World, na cidade da Penha, em Santa Catarina, está em 19º lugar. Então, de fato, entre os 25 melhores parques temáticos no mundo, o Beto Carreiro World no Brasil, ele é citado, de fato, como um parque temático diferenciado também. Já na América Latina, no ranking entre os 10, eu cito alguns aqui para vocês. O próprio Beto Carreiro World, o Eco Parque Arraial da Ajuda, na Bahia, o Beach Park em Aquirá, Ceará, as Termas dos Laranjais, em Olímpia, São Paulo, o Parque Aquático Cascané, em Gaspar, Santa Catarina, Parque Terra Mágica, Floribal, em Canela, o Hot Park Caldas Novas e o Alpen Park em Canela, são exemplos de fato que a gente acaba encontrando na América do Sul e que influencia na vinda e o deslocamento de pessoas, seja do próprio Brasil quanto dos outros países aqui próximo, né, próximo da América também. Então, a gente encontra essa diversificação tanto de parques temáticos quanto de parques aquáticos que influenciam na atividade turística e que, de fato, auxilia nessa competitividade que a atividade turística proporciona, né? E isso, de fato, auxilia nesse processo de diversificação de produtos e serviços, porque cada um desses parques possui um serviço diferenciado e, de fato, não vai se igualar, né? Por exemplo, o parque do Beto Carreiro World não vai ser igual ao Eco Parque Arraial da Ajuda. Então, possui um público diferente, possui um serviço diferente, e isso auxilia nessa competitividade também. E quanto aos parques temáticos, aqui, um ranking dos 25 melhores do mundo, o Brasil conta com a representação de 5, né? E aí, o que eu apresento para vocês? O Ecoparque Arraial da Ajuda, na Bahia, o Beach Park, o Termas dos Laranjais, o Parque Aquático Cascanéia e o Hot Park, em Caldas Novas, estão dentre os melhores parques aquáticos do mundo. E olha só como a gente consegue encontrar esses parques no Brasil, a gente consegue entender melhor que esses parques, eles têm uma estrutura bacana para poder ofertar esse tipo de serviço para quem é de fora, e isso atrai muito, principalmente o Beach Park. Mas olha só, um momento que eu até peço que vocês
compreendam e prestem mais atenção, que quando a gente fala dessa questão dos parques temáticos, aqui eu falo que apesar da cultura do consumo de parques temáticos ser mais forte nos Estados Unidos, a gente sabe, nota-se que o mercado, este mercado significativo, ele é influenciado a partir dessa visão do que a gente encontra fora do país, mas que de fato no Brasil ele tem um sentido muito grande também, né, e acaba por colaborar com a circulação de turistas também no nosso território, seja nacional, seja internacional, né? São turistas estrangeiros ou nacionais. E essa visão do que os parques temáticos nos Estados Unidos proporcionou para os demais no mundo, isso influencia nessa diversificação de parques também, e consequentemente acaba favorecendo o próprio turismo doméstico, como a gente tem o caso do Beto Carreiro World também. Então, se eu não tenho condições de ir no parque temático da Disney, eu posso usufruir de um serviço que se aproxima, claro, né, que se aproxima, mas e que é tão bom quanto um parque temático da Disney, no caso, o Beto Carreiro World. Então, de fato, acaba por fortalecer o desenvolvimento da atividade turística enquanto turismo doméstico também. E aí, os casos de sucesso. Eu tenho 3 casos de sucesso aqui para vocês. Temos o caso do Walt Disney World Resort, né? E 2 casos no Brasil, que é o Beto Carreiro World e o Beach Park, que são os mais conhecidos para a gente poder compreender melhor a questão do entretenimento, né, da importância do entretenimento, do lazer dentro da atividade turística. O Walt Disney World Resort, né, uma imagem para vocês ter a noção de quanto é importante esse parque temático, não só para a atividade turística, mas para o sentido do entretenimento e do lazer também, né, está relacionado à atividade turística. E a imagem inicial que eu tenho para apresentar sobre os 2 irmãos, os irmãos Walt e o Roy Disney, né? E aí o que acontece, né? Eles foram os criadores do Mickey, né? Para vocês entenderem melhor. E eles fundaram a fábrica, na verdade, a Walt Disney Company, porque ela foi fundada no ano de 1923, né? Pelos irmãos, né? Aí a gente tem Disney Brothers Cartoon Studio, né? Então fundaram essa grande indústria do entretenimento e através, de fato, dessa busca pelo lazer de uma forma diferenciada e que tivesse um público diferenciado também, principalmente crianças, né, e jovens na época. A criação do personagem Mickey Mouse no ano de 1928 se tornou, de fato, o mascote, né, a imagem da empresa, e no ano de 1938 a empresa foi renomeada para o Walt Disney Productions, né? Então a gente começa a entender melhor que essa indústria do entretenimento pelos irmãos ali trabalhando desde 1923, a criação de uma imagem inicial através de um ratinho, né, na década de 1928, isso auxiliou nesse processo dessa grande empresa de imagem, de fato, que eles nos proporcionam até nos dias atuais. Em 1966, com a morte do Walt Disney, a empresa ela compra um controle majoritário das ações, né, porque até então existia uma divisão de ações entre grandes empresários e eles dois, né, mas com a morte houve de fato uma compra desse controle majoritário pelo Roy, aqui, né, o lado, se eu não me engano, o do lado esquerdo, e isso de fato auxiliou nessa construção dessa marca e da própria, de fato, da própria criação da indústria do entretenimento e do lazer e turismo também, que o Walt Disney World Resort acaba nos proporcionando desde esse período. Em 1967, com a construção, de fato, da sede na Flórida, né, da Walt Disney Resort na Flórida, que foi somente inaugurada na década de 70, em 1971, a gente vê que, de fato, que é uma indústria que proporciona um ambiente diferente com essa questão do lúdico, né, sempre nos proporcionando essa ludicidade, esse algo novo, isso atraiu milhões e milhões de pessoas no mundo todo.
Após isso, temos a criação na década de 80, e que, de fato, foi uma mudança no que a própria empresa proporcionou, né, com ênfase nessa expansão de parques temáticos, né, e que, de fato, foi a primeira aventura fora do país, né, da empresa, né, da Disney World Resort, que foi a Tokyo Disneyland Resort em Tóquio. Então, para vocês terem uma noção, não somente existe a Walt Disney World Resort na Flórida. A gente encontra o parque temático também em Tóquio, no Japão, e isso, de fato, foi criado na década de 80, e a gente está presente ainda nos dias de hoje. Se vocês quiserem, vocês podem ter acesso a esses materiais na internet. Então, é de fato um parque temático igual da Disney, mas em um outro lugar, né? Aqui a gente fala no Japão. Outro exemplo, a Euro Disney, em Paris, na França, que já na década de 90 proporcionou, de fato, esse novo projeto, né, e que teve uma aceitação muito grande, e até hoje tem uma aceitação muito grande, com abertura ao público somente no ano de 1992 na França, né. Então, quem visita a Europa sabe da existência da Euro Disney e acaba passando, né, nesse parque temático para conhecer a Euro Disney também. Então, essa é uma imagem da Disney só que na França. Então, de fato, a gente acaba por associar a próprio parque temático de Orlando também, porque se aproxima muito da questão estrutural da Euro Disney com a Disney World Resort de Orlando, e até também a questão do parque temático em Tóquio, no Japão. Então, são parques que se aproximam muito com relação à questão de estrutura e produto e serviço também. E agora, gente, eu tenho para apresentar para vocês a Walt Disney World Resort em Orlando, e vocês vão ter uma noção de quanto é interessante a gente abordar esse conteúdo, porque a gente não dá para falar do entretenimento estando associado à questão do lazer e ao turismo se a gente não fala dos parques temáticos e a gente não cita a Walt Disney World Resort, né, em Orlando, né. A gente acaba entendendo melhor quando a gente entende que esse complexo, né, ele de fato, ele é um complexo grande. E aí, o que eu queria apresentar para vocês? Ele é localizado em uma cidade vizinha de Orlando, né, em Lake Buena Vista, e ele ocupa uma área de 12.200 hectares. Olha só, o que equivale a 2 ilhas em Manhattan, para vocês terem uma noção de quanto é grande esse parque temático. Então, a gente vai falar que o Walt Disney World Resort, ele possui uma sede, de fato, em Orlando, mas a gente encontra a Euro Disney na França, em Paris, e a gente encontra também uma versão da Disney, né, como eu falei para vocês, em Tóquio, que é a Disneyland Resort também. Então, são parques temáticos com produtos que se aproximam da própria Walt Disney World em Orlando também. São muito próximos, a questão de produtos e serviços também, e quanto à indústria do entretenimento, eles conseguiram, durante essas décadas, né, desde o início, de fato, eles conseguiram abordar isso de uma forma muito presente, trazendo a importância do entretenimento, estando associado ao lazer, e ainda mais presente quando isso é associado à atividade turística, né? Isso é importante a gente abordar. Com relação aos parques temáticos, eu vou apresentar para vocês, de uma forma um pouco breve, a Walt Disney World Resort de Orlando. Então, a divisão por parques temáticos e parques aquáticos e outros tipos de serviço que o próprio Walt Disney World nos oferece. Temos o primeiro parque temático, que é o Magic Kingdom. O que o Magic Kingdom tem, né, para oferecer para os turistas, né, que conhecem, que têm interesse, que querem conhecer esse parque temático, né? Esse parque temático, que é o primeiro parque, sendo que, no meu ponto de vista, é o principal parque temático de Orlando, possui ruas largas e diversas atrações, principalmente para crianças, né? É um parque que tem como sinônimo o destino de um sonho, né? Sendo que o principal elemento que caracteriza o Magic Kingdom é o Castelo da Cinderela.
Então, as atrações iniciais desse parque, como a Mó apresenta na imagem para vocês, é o Castelo da Cinderela, a Montanha Espacial, Montanha de Respingo e Piratas do Caribe. E é, de fato, um parque temático que, dentre as atrações que eles oferecem, está, de fato, exemplificado para um público diferenciado, que aqui, no caso, são as crianças, né? Por mais que a gente encontre algumas imagens até no próprio Instagram, do próprio Walt Disney World Resort, e algumas imagens até de famosos que conhecem, que visitam esse parque, a gente acaba entendendo que esse parque ele está direcionado também para crianças, principalmente para crianças. O segundo parque temático da Walt Disney World Resort é o Epic, e ele é considerado um parque temático especificamente para adulto, né? Ou possui atrações que também encantam crianças, mas ele é direcionado para adultos. E as atrações que esse parque temático nos possibilita, né? E que de fato é interessante, temos uma nave espacial Terra e uma vitrine ao mundo. E é de fato um parque temático diferente também. E de fato é um parque temático que possui uma atratividade diferenciada do Magic Kingdom. Então, são públicos de fato diferentes. Outro exemplo de parque temático, que é o terceiro, temos o Hollywood Studios, né? E aí está associado à questão do cinema e televisão, né? Então, é o principal foco desse parque temático. E que ele mudou, esse parque mudou o nome no ano de 2008, em janeiro de 2008, e o antigo nome era o MG Studios, né? E aí as principais atrações, gente, desse parque temático está voltado à questão do cinema e televisão. Temos o Chapéu do Mago Mickey Azul, Toy Story Mania, Rock'n'Roller Coaster e a Torre do Terror da Thrilling Zone, né? Então, é um parque temático direcionado à questão do cinema, televisão e entretenimento também. Eu acredito que, no meu ponto de vista, ele é, de fato, um parque temático para jovens, né, adolescentes e adultos. Então, está direcionado para um público especificado também. E o próximo parque temático é o Animal Kingdom. É um parque que possui mais de 1.700 animais e de 250 espécies. As principais atrações temos trilha de exploração da floresta Pagani e o Manhattan Jungle Trek, né? Então, é um parque temático, de fato, parece mais um zoológico, né? E é também direcionado a um público específico. Eu acredito que crianças e adolescentes são público-alvo desse parque temático. E é interessante porque ele oferece uma diversidade não só de animais, né, mas possui essa diversidade que acaba estando direcionado à questão de um serviço propriamente desse parque. E é diferente do que os outros parques nos mostram também. Com relação aos parques aquáticos, só voltando, o Walt Disney World Resort possui 4 parques temáticos. Com relação aos parques aquáticos que esse Walt Disney Resort nos tem a oferecer, eu tenho para falar para vocês que o Typhoon Lagoon é um parque aquático que é o mais antigo da Disney, né, com uma das maiores piscinas de onda do mundo e recebe mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. E aí um exemplo que a principal atração desse parque é as piscinas de surf. Então, é de fato uma atratividade diferenciada que esse parque possibilita para quem quer entrar dentro desse tipo de atrativo, né, dentro desse parque aquático. Quem não quer o Magic Kingdom, mas acaba se interessando por esse parque aquático, isso é um diferencial também. E o segundo parque aquático, que foi inaugurado na década de 90, em 1995, que é o mais novo parque aquático da Disney World, com atrações, né, o Melway Bay e o Pico da Tyke, que de fato além da questão da praia, né, como apresenta essas imagens para vocês, questão de uma piscina com ondas também, e que favorece as atividades de surf, assim como o parque anterior, tem algumas atratividades que acabam diferenciando um público também que está especificando, se vocês quiserem esse material, ele é
ele tem uma diversidade a mais para a questão de crianças também. Então, um parque bem interessante quando tem esse público-alvo, que são as crianças. Com relação à questão também do entretenimento, o Walt Disney World Resort, ele acaba fornecendo, além dos parques temáticos e os parques aquáticos, a questão de cruzeiros, né, como um outro produto e um serviço diferenciado também. E aí, gente, os cruzeiros, eles são bem interessantes, são interessantes porque vai conjunto com a questão lúdica que o próprio Disney World Resort nos permite, né, entender melhor. Aí a gente tem o principal cruzeiro, de fato, o único cruzeiro que a Disney World nos permite reconhecer, pelo menos de uma forma aqui teórica, é a Disney Cruise Line, que é uma linha de cruzeiro da Disney, né? Leva mesmo o clima mágico da Disney. Tem é o mesmo objetivo, de fato, que essa questão mais mágica, lúdica, que a própria Disney nos permite. E favorece uma experiência completa e também diferente dos parques temáticos e os aquáticos. Aí já é um público também diferenciado. Essa linha de cruzeiros, a Disney possui 4 navios. Temos a Disney Dream, a Disney Wonder, a Disney Fantasy e a Disney Magic. Então, são 4 navios, cada um com um serviço diferenciado, com um público também diferenciado, que nos permite entender melhor quanto como a Disney ela acaba por fornecer isso ao mercado do entretenimento, do lazer e do turismo também. Os navios, eles operam oferecendo diversos roteiros para diversas partes do mundo em viagens que podem durar, gente, de 3 a 15 dias. Então, isso faz parte desse clima mágico que a Disney nos permite, sendo os próprios parques temáticos, os próprios parques aquáticos e os cruzeiros como uma novidade a mais, com um público diferenciado a mais e que favorece ainda mais esse mercado do entretenimento, que permite, de fato, essa mudança na forma de se pensar do entretenimento também. Além da questão dos parques temáticos, dos parques aquáticos e dos próprios cruzeiros, né, a Disney, ela permite também fazer com que os turistas, né, eles conheçam o centro comercial, e a gente tem o Downtown Disney, né, que é um complexo que reúne baladas, restaurantes e as melhores lojas do complexo, entre elas o maior estabelecimento de artigos Disney do mundo. E a gente observa aquelas canecas da Disney, aqueles bonecos de pelúcia, entre outros artigos, se encontra de fato dentro desse complexo comercial que a Disney nos proporciona. Além desse centro comercial, algo que eu tenho para apresentar para vocês é que os parques temáticos, eles também possuem estabelecimentos que vendem artigos, né, para objetos, caneta, caneca, blusa, pelúcias também. Oferecem restaurantes também, mas esse centro comercial é algo a mais, é algo que de fato permite, de fato, uma atratividade, pois é um centro principal de compras de artigos Disney do mundo. As principais atrações, temos o Era Uma Vez um Brinquedo, né? A gente tem uma loja, gente, uma loja com uma enorme variedade de artigos Disney. Temos o Mundo da Disney, o Lego Imagination Center e a Candy Country da Disney, né? Então, são com restaurantes e lojas, principalmente lojas que possuem a venda de artigos Disney como um principal meio que possibilita a venda de fato desses artigos. Então, você entra dentro dos parques temáticos, você passeia, conhece os principais atrativos, consome, né, também esses principais atrativos e acaba também comprando algo para guardar de lembrança dessa viagem. A área de lazer, né, que é um momento específico também com um público diferente, então o Walt Disney World Resort acaba oferecendo, né, uma área de lazer, e a gente tem, que eu tenho que lembrar para vocês que o parque, ele possui esse complexo
temático, né, que é o parque da Walt Disney World Resort, possui 7 campos de golfe, né? Eu tenho uma imagem para vocês de um deles que é a Golf Field, e olha só como é legal esse desenho. E os parques, esse parque ele possui 7 campos de golfe. E dentre as atrações temos o Golf Disney Osprey Range em Orlando, a Golf no Orange Country, o Country National, e dentre outros parques que eu apresento de uma forma um pouco breve para vocês. Então, a questão dos parques temáticos, dos parques aquáticos, centro comercial, os próprios cruzeiros, possui também uma área de lazer com um público também diferente. Então, são públicos diferenciados e que têm essa atração diferenciada também dentro dessa segmentação que o turismo acaba por nos oferecer. Além disso, possui uma rede de hotéis, e dentro dessa rede de hotéis temos pelo menos 20 hotéis, né, dentro das categorias, dentro do complexo da Disney, né, e aí a gente tem desde resorts a lodge, né, que são hotéis de selva, né, pode-se dizer, temos resort spa, uma infinidade de hotéis e resorts que vai depender, de fato, da questão econômica de cada um que visita. Então, tem desde a classe econômica até os mais caros hotéis da rede hoteleira, de fato, até internacional, dentro do próprio resort do complexo Disney. Então, de fato, é uma infinidade de possibilidades para quem visita esse complexo Disney. Além disso, temos a Disney Comida, né, o Disney Food, que é de fato uma possibilidade de restaurantes com uma infinidade de opções. E aí a gente fala que as opções são simples mesmo, né? E aí a gente fala que são restaurantes específicos para um público também específico. E as opções vão desde o que você quer, né? Se você quer um restaurante com personagens, você vai encontrar. Se você quer uma refeição dentro ou fora do parque, você vai encontrar essas opções. Se você quer ter uma visão especial durante uma refeição, por exemplo, um restaurante que fica próximo do Castelo da Cinderela, com os personagens da Cinderela, com uma comida, uma refeição diferente dentro desse parque, você vai encontrar, né, com a visão para o Castelo da Cinderela você vai encontrar. Se você quer um restaurante temático ou não, você vai encontrar também. Ou se você quer essas opções, desde personagens, desde alimentação, desde uma visão ou não especial, dentro do parque ou não. Se você quer esse restaurante que quer comer dentro de um restaurante temático ou não, isso só vai depender da questão do valor, né, que é do preço. Então, se você está disposto a pagar, você vai consumir esse produto e serviço, porque o Complexo Disney possui e tem a oferecer para quem visita, né, esses espaços. E agora... Oi. Queria só, antes de você passar para o caso do Brasil, os cases aqui nacionais, eu queria só ressaltar sobre a questão da oferta, porque nós falamos aí das ofertas da Disney, que eu acho sensacional. Sim. A Disney é uma ideia que infelizmente o próprio Walter Disney não chegou a conhecer, né? Ele conheceu a Disneyland. Ele faleceu antes, sim. Ele faleceu antes, ele morreu em 66, a Walt Disney World foi inaugurado em 71, mas ele participou da inauguração da Disneyland na Califórnia em 1955. E é uma ideia que faz com que a movimentação ali econômica seja extremamente voltada mundialmente para a questão do lúdico. E aí a gente fala sobre a questão da oferta turística que acontece ali, você falou sobre a comida, sobre os hotéis, sobre os parques, né? O primeiro parque foi realmente o Magic Kingdom, que deu a origem do... É o mais famoso, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Sim, foi o primeiro e é o parque que mais tem visitação do complexo é o Magic Kingdom. Por conta do Castelo da Cinderela, né? Foi o primeiro que Roy cria. Na verdade, era conhecido como Magic Kingdom, e ele coloca como Walt Disney World. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a questão
da preocupação que a Disney tem em relação à questão da oferta no sentido dos recursos humanos, né? Vamos citar aí Castelli, que é um autor nacional, mas ele diz que se a demanda é humana, a oferta também é humana, porque o turismo, além da sua oferta no sentido tangível, tem a questão da intangibilidade no sentido da satisfação através dos recursos humanos, onde todos esses personagens, eles passam, que não é chamado de funcionários, eles são chamados de personagens, passam pela Walt Disney University. Ninguém entra na Disney para trabalhar aleatoriamente, eles passam por um processo de qualificação, um processo de entender, de se sentir participante do show. Eles entendem como conceito de eu participo, participante do show, e eles criam essa forma tão interiorizada no funcionário, que é o personagem, que faz com que tudo aconteça de forma com êxito. Por exemplo, existe só uma curiosidade, existe uma cidade subterrânea. Existem túneis subterrâneos por debaixo da Disney, para que os personagens não se encontrem. Por exemplo, se uma criança, ela vê, por exemplo, o Capitão Gancho com o Peter Pan, vai quebrar toda a imagem que ela tem sobre a questão da história. Então, eles se dividem, eles saem por sentidos contrários. Existe também, por exemplo, a questão do faça o dia de alguém feliz. Então, todo personagem, ou seja, quando eu falar em personagem, é o funcionário, né? Que você faz parte do show. Todo funcionário tem acesso livre a qualquer coisa no parque que transforme a vida de alguém feliz. Por exemplo, eu estou passando pelo parque e eu percebo que a Carla Giovanni está meio entristecida, não está ali como a Disney quer aquela satisfação daquele meu viajante, daquele meu cliente. Eu posso pegar um sorvete, eu posso pegar uma pipoca, entrego aleatoriamente, do nada, a Carla Giovanni, e ela vai dar aquele sorriso. É aquele sorriso que eu quero do meu cliente. Existem, por todo o parque, existem microfones onde fica captando os elogios, onde os funcionários e personagens que transformam o dia de alguém feliz vai ganhando pontos para aí, no final do mês, ele ter um valor a mais no seu vencimento, né, nos seus honorários, enfim. Então, todas essas preocupações, né, desde a entrada do funcionário, ou seja, ele não entra de qualquer forma, ele passa por uma qualificação de muitos meses dentro da Disney University. E é um processo que é contínuo, né, para eles também, né, deles se sentirem importantes e fazerem parte desse parque, não somente como funcionário, eles acabam adquirindo a própria imagem do personagem. E isso, se sente pertencente, não pode, por exemplo, passar muitos meses. Se eu não me engano, 4 a 6 meses que eles podem ficar no máximo quanto o personagem no parque. Por quê? Porque eles precisam voltar para ver a família. Sim. Porque se mexe com o psicológico, acaba interferindo no trabalho acaba interferindo no que a Disney sempre colocou como primeiro lugar, o lúdico, né? Então, todas essas, se vocês puderem realmente pesquisar sobre o case da Disney, ela é bem interessante porque ela pega toda essa parte, tanto da questão do marketing, como uma questão do endomarketing voltado para o sucesso do turismo nos Estados Unidos. Maravilha. É bem interessante, tá? Então, se vocês... É interessante demais, a gente vai entender melhor a questão de como de fato é essa experiência de quem já trabalhou lá, né? Principalmente quem trabalhou, né? Nunca trabalhei lá, mas Gostaria muito, né? Não, na verdade eu trabalhei no Transatlântico, que você falou sobre a da Disney, né, sobre o cruzeiro da Disney. Eu trabalhei num cruzeiro, e aí eu já sei mais ou menos como é que acontece, o que eu queria falar é sobre a importância do ser humano no processo de satisfação ou superação da satisfação do cliente. Então, existe a oferta no sentido tangível e existe também a questão da intangibilidade fornecida através do trabalho dos funcionários, que, no caso da Disney, eles têm um trabalho árduo para que esses recursos humanos, eles transformem a experiência turística em algo realmente inesquecível. Então, é só para vocês entenderem que... Eu acredito, Elizabeth... Pois não. E eu acredito que a forma como eles
veem a visão do cliente, que eles querem que esses turistas, né, quando conhecem, pelo menos a primeira vez, ou eles voltem novamente para conhecer esse parque, eles querem que essa visão do parque, né, ultrapasse não somente a visão do visitante ali, do turista, né, eles querem que esses funcionários, que são esses personagens, ou até os funcionários também, né, sem ser os personagens, eles tenham saibam que eles são importantes também para a manutenção desse parque, né, a vivência, né, desse parque também. Eu acredito que é um trabalho que tem uma relação tanto quanto os próprios funcionários, quanto as pessoas que visitam também. Então, são pessoas importantes para a manutenção desse parque, né, por isso que eles são até os dias atuais, né. Que isso acaba repercutindo se o funcionário se sente, né, participante Importante, sim. Ele vai refletir isso no trabalho dele. A Carla acabou de colocar que ela fez um trabalho sobre a Disney, o jeito Disney de encantar o cliente, justamente sobre a questão da Disney University, né? E aí tem algo interessante que eles fazem, por exemplo, o líder dos pipoqueiros, durante um ano ele vai voltar a ser, uma semana ele vai voltar a ser pipoqueiro, para ele não esquecer o que é o seu pipoqueiro e tratar o seu colaborador de forma como ele deve ser bem tratado e, assim, também refletir no seu tratamento com os seus clientes, né? Porque o cliente final sempre vai ser o turista. Então, vem de cima até a base, da base até em cima. Então, todos faz parte do jeito Disney, né, de encantar o cliente. Então, vocês pesquisem mais sobre ela, porque realmente é bem interessante. Muito obrigada, professora, por ter trazido esse estudo de casa. Elizabeth, você tem esse material que você comentou agora? É um artigo, uma pesquisa? Olha, eu tenho um livro, tenho um artigo, eu estudo muito sobre a Disney University, porque eu acho, assim, apesar que tem os lados negativos também, claro, tá? Que daria aí outras aulas também. Mas ela é bem interessante de se tratar, de se trabalhar. Se você quiser disponibilizar para todos, fique à vontade. Eu acredito que você pode até incluir esse material em anexo lá no Siga. Ótimo. Tá bom? Se você quiser, você pode deixar lá em anexo na unidade 3, logo abaixo desse material, né? Você pode deixar lá que todo mundo acredita que vai ter interesse. Eu acredito que sim. Eu acredito que você pode inserir arquivo lá. Qualquer coisa, eu não sei, né? Porque eu nunca perguntei a coordenação, mas eu acredito, veja se você consegue inserir esse material lá, se não qualquer coisa você me envia que eu deixo o arquivo lá, porque é algo interessante, vai além do material que a gente tem aqui em mãos. Ok, eu agradeço. Tá bem. Então, dando continuidade nesse material, eu citei um exemplo mundial que é conhecido por todos nós, de fato, né, que é a questão do complexo Disney, a importância que esse complexo tem, a questão da ludicidade, a questão de ver, de fato, esse lado lúdico como um lado que vai possibilitar esse entretenimento, que vai possibilitar essa visão do lazer também para quem passeia nesses parques, né, que usufrui desse produto e serviço também, enquanto isso está diretamente relacionado à atividade turística também, porque milhões e milhões de pessoas no mundo todo acabam conhecendo esse parque, né. E aí, um caso de sucesso, na verdade, 2 casos de sucesso que eu tenho para apresentar para vocês. No Brasil, vou citar de forma breve o Beto Carreiro World, né? E aí, a gente sabe que é um parque temático que não deixa, de fato, a desejar com relação à visão do próprio complexo Disney. É um parque temático bem interessante também e que, caso alguém tenha interesse futuramente em conheçam, gente. Eu não conheço esse parque temático, mas é algo que futuramente eu pretendo, né? Ele está localizado no litoral norte do estado de Santa Catarina, e ele foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, né, pelo idealizador João Batista Sérgio Murad, né, que era conhecido como Beto Carreiro. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar pela TV. É um parque que foi desenvolvido, né, com uma área de 14 milhões de metros quadrados. Então, um parque temático realmente muito bonito. É um empreendimento considerado o maior parque temático da América Latina, né?
segundo alguns autores. Em 2014, ele foi considerado o sexto melhor parque de diversão do mundo, e o Complexo Beto Carreiro World conta com uma pista de motocross, um cartódromo internacional desenhado pelo alemão Hermann Tilke. Além desse cartódromo que possui pistas de boliche, tem lojas, restaurantes também, né? Atualmente, o Beto Carreiro hoje ele é um complexo de divertimento temático, né, que possui teatros, com espetáculos diários, além de brinquedos radicais e um zoológico. E olha só, ele é dividido em 7 áreas e possui particularidades, né, que vão desde brinquedos, espetáculos, até mesmo a tematização completa da região, né, considerada nesse parque. E olha só, gente, as imagens desse parque, algumas, né, imagens que o que o Beto Carreiro hoje tem a oferecer, de fato, que é interessante a gente ter essa visão do que a gente encontra no país, e quanto é importante também a gente conhecer o que é nosso também. As principais atrações do Beto Carreiro hoje, a gente tem a Avenida das Nações, de fato é a porta de entrada do Beto Carreiro hoje, como apresentei lá naquela primeira imagem para vocês, é esse exemplo aqui, essa primeira imagem para vocês. Possui diversas atrações importantes, além de áreas de serviço e alimentação, né? Temos o mundo animal, como área do parque, onde ficam concentradas atividades como o zoológico, com centenas de animais distribuídos em várias espécies. Temos a Vila Germânica, né, homenagem à imigração alemã no estado de Santa Catarina. Temos o Velho Oeste, que é uma pequena vila com construções típicas do Velho Oeste, tão famoso no cinema, né, como a Igrejinha e seus salões. Ilha dos Piratas, Aventura Radical, Madagascar, Natal de Shrek, Terra da Fantasia e eventos. Olha só, como também a gente tem essa visão de fato de que possibilita, né, além dessa questão do entretenimento, né, a questão dos eventos, né, que são desenvolvidos dentro desse parque temático também. Agora, de uma forma um pouco breve, o Parque Aquático Beach Park, e quando eu finalizar aqui essa apresentação, que já está próxima, a Elizabeth vai falar um pouco mais sobre esse parque aquático para todos nós, que ela conhece esse parque aquático até melhor do que a gente, né? É um complexo turístico no litoral do Nordeste no Brasil, na praia, né, Porto das Dunas, município de Aquiraz, que fica a mais ou menos 27 quilômetros de Fortaleza, né? O Beach Park, ele é um parque aquático considerado o maior da América Latina, distribuindo uma área total de 20 metros quadrados e 13 metros quadrados na área específica do parque aquático. Então, é um parque aquático realmente grande e interessante. Ele nasceu, de fato, em 1985, a partir de um restaurante na beira da praia. Em 88, ele foi inaugurado como um brinquedo aquático, né? Foi inaugurado um brinquedo aquático e no ano seguinte foi inaugurado seu parque aquático com 3 toboáguas. Em 89, a área da praia ganhou novas atrações, como o Portal da Praia, o Museu da Jangada, Caminho de Garrafas, o Largo do Peixe, a Cascata da Sereia, entre outras, né, esculturas e outras atrações que esse parque possibilita para quem realmente visita. Em 96, o complexo ganhou um hotel com bandeira Caesa Tower, né? E em 98 passou a ser o Beach Park Suite Resort com 175 suítes de padrão internacional. Já no ano de 2000 foi construído um centro de convenções para atender o ramo acadêmico de negócio, então ele já vem essa possibilidade de atender a esse público também, né? Então são, por exemplo, um evento acadêmico ou de negócio que acontece no Beach Park acaba por envolver esse evento, mas que tem uma atração diferenciada que acaba por atrair esse público a permanecer mais dias nesses espaços, né, e a consumir também nesses espaços. E aí a gente tem o Beach Park Convention Center, né, com a capacidade para até 450 pessoas, então é de fato uma atração a mais dentro do próprio Beach Park. No dia 1 de janeiro de 2011, o grupo lançou o Beach Park FM.
Além disso, o complexo tem praias, 4 resorts e uma ampla rede de lounges e restaurantes. O parque ele possui cerca de 18 atrações entre radicais, moderadas e infantis, então são públicos também diferenciados. Cada público dentro das suas atrações, né, com a idade e entre outras informações que acaba direcionando a esse público, né? O Beach Park Resort recebe mais ou menos 1,7 milhões de visitantes, né, todos os anos, e que utiliza mais ou menos 7 milhões 700 ou 7 milhões 793 mil litros de água, né, de fato é um consumo muito grande dentro desse parque. Em 2013, ele foi classificado como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, quem tem interesse em trabalhar no Beach Park, existe processos seletivos. Então, de fato, é só acompanhar o próprio site do Beach Park. Essas informações vocês poderão ter a mais no próprio site desse parque aquático, de fato. Em 2015, o parque ele foi considerado o segundo melhor parque aquático do mundo. É um empreendimento que já ganhou vários prêmios, tanto nacionais quanto internacionais também. O restaurante da praia hoje é um palco do festival Beach Sounds, que é um projeto que traz bandas locais de pop rock, que de fato se torna até uma atração a mais. E o parque ele é filiado aos órgãos de turismo de lazer, tanto nacional quanto para instituições nacionais quanto internacionais. Então, esse parque aquático, ele possui também um serviço diferenciado, com um público diferenciado, que atrai milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. E algumas imagens para vocês terem noção de como esse parque ele é interessante. E as atrações, temos algumas atrações para vocês. Eu queria que a Elizabeth ela comentasse um pouco sobre esse parque, já que ela conhece melhor do que a gente, né? Já visitou, já frequentou esse parque. E aí, Elizabeth, o que você tem a falar sobre o Beach Park para nós? Pronto, professora, você pode voltar aquele slide que tem as imagens? As imagens. Sim. Pronto. Pronto, pessoal, assim, o Beach Park, ele é um parque que fica localizado na cidade de Aquiraz, né, conforme a professora falou. Então, muitas vezes as pessoas de Aquiraz, o marketing associa o parque aquático com Fortaleza nas suas propagandas, e o pessoal de Aquiraz, mas fica em Aquiraz, não fica em Fortaleza, e tem toda aquela questão de debate sobre isso. Mas é só para dizer para vocês, quando vocês ouvirem isso, que Aquiraz fica dentro da região metropolitana de Fortaleza. Então, em falar de território, não tem nada de errado nisso, porque a Aquiraz fica dentro da região metropolitana, tá? Então, em relação ao território, é isso. Mas, Elizabeth, só uma questão. Para poder ir para Fortaleza, tem que passar por Aquiraz? Depende, não, assim, se vocês vêm do Piauí, não. Do Piauí, a BR-222 é no sentido contrário, né? O Beach Park fica no sentido do litoral leste, e vocês o litoral oeste. O parque aquático do Beach Park foi o meu primeiro estágio, fui recepcionista do parque. Olha que legal. E foi uma experiência bem interessante, realmente eles dão a oportunidade de você conhecer o parque, quanto funcionário, né? Você pode levar a família uma vez na vida dá para a gente levar a família, mas a gente consegue ter, eles dão várias oportunidades, sim, o ônibus nos pega próximo de casa, nos trazem de volta, mas com todo o trabalho do turismo é cansativo, né, porque nós trabalhamos com entretenimento, domingo a domingo, diverte, né? A gente está trabalhando, domingo, tem folga na terça ou na quarta. É verdade, então, vamos lá. A folga assim, sempre vai ser no meio da semana. Isso. O parque aquático, eu fico muito feliz pelo destaque que ele tem, é o maior parque aquático da América Latina, como você mesmo falou. E em relação ao turismo, né, a gente viu aí, vamos só compreender a questão do que a professora falou hoje. Ela falou sobre a questão do ócio, que é o descanso, falou do tempo livre, o lazer, que o lazer ele pode ser feito no tempo livre, mas o lazer não necessariamente é turismo, porque o lazer eu posso jogar bola, eu estou fazendo no lazer. Mas eu posso fazer turismo, que também está dentro do lazer, só que o turismo é uma parte do entretenimento que é paga. Sim. Então, o parque aquático é um lazer pago. E esse parque, ele fica localizado numa praia,
que é o Porto das Dunas, e o que é interessante, que ele não é só um parque, agora ele é um complexo turístico, como ela falou. O que é um complexo turístico? Não é só o parque que é envolvido ali. Tem o resort, porque eu não consigo apontar, mas na primeira imagem tem o parque, e tudo que os seus olhos veem Sim. é do Beach Park. Então, tem o complexo, que é formado por resort, por hotéis, pelo parque, enfim, ele tem uma dimensão muito grande territorial. Então, ele tem várias possibilidades. Existem, por exemplo, um quarto de hotéis no Beach Park, que você sai do seu quarto, você entra sobe como é o nome? Fugiu o nome aqui. Essa boia aí, e ela já te leva para o parque. O seu Gente, que quarto legal. já te leva no parque. Então, ele é realmente, assim, além de bonito, ele tem muitas possibilidades, ele é um resort porque você não precisa sair dali para nada, tem tudo lá dentro. Então, é bem interessante do ponto de vista turístico, né? E aí a gente vamos falar, assim, sobre a questão do parque aquático, Beach Park, assim como a Disney World, assim como Las Vegas, todos esses espaços criados pelo turismo, ele faz com que o próprio lugar, que aí dentro do conceito da geografia do lugar, que é mesmo sendo polissêmico, né, tem vários significados, o que é o lugar do ponto de vista do senso comum? Seria aquele lugar, aquele espaço geográfico onde você se sente pertencente, onde você tem identidade. E aí existe um autor que fala, que a Rita Cruz, ela fala sobre a questão do não lugar. Percebam que olha que inteligente uma pessoa que faz isso. Você vai para o Ceará. Qual o primeiro produto turístico do Ceará vendido? Sol e Beach praia. Park. Sim, que está associado, né? O primeiro produto, na verdade, é sol e praia. São as nossas praias que nos levam, principalmente, o deslocamento de pessoas ao nosso litoral. E aí, cria-se um parque aquático de frente para a praia, onde as pessoas ignoram o principal produto turístico, que é o sol e mar. Sim. E é interessante que isso é chamado de não lugar, é quando você ignora o lugar para estar no local criado para o turismo. É verdade. Que é o espaço. Então, é bem interessante a gente ver esses espaços criados para o lazer de uma forma bem mais ampla. O preço é mais acessível, professor, em relação a disso? França, porque o dólar está caro. O dólar está caro. Então, certamente vai ser mais acessível. Porém, eu vou responder uma fala da Lucy. A Lucy é maravilhosa, eu conheço a Lucy. A Lucy é uma turismóloga que eu digo que, antes dela ser turismóloga por formação, ela é turismóloga por intuição, porque ela ama o turismo. E é interessante, gente, que eu vou falar agora, que ela fala assim, sobre os preços da Disney, se você pensa demais em dinheiro, está segurando, do lanchinho, né? Mas ela fala uma coisa interessante aqui em cima. Eu acho interessante, quando se fala em turismo, em viajar para conhecer em um outro local, algumas pessoas falarem de preços e valores de parques temáticos como se não fossem uma atividade que compensa, sendo que são grandes produtos turísticos. Muita gente, por não conhecer o que há por trás daqueles parques, acabam subestimando os parques temáticos e suas experiências, né? Aqui eu não entro na questão do estilo de viajantes turistas. Você tem toda a razão, porém a gente tem que ver com o maior que os espaços turísticos, os lugares turísticos, ele tem uma maior complexidade quando a gente olha agora do ponto de vista do turismo no modo geral, mais amplo. Por quê? Porque o turismo, o lugar turístico, ele é para o turista um espaço de entretenimento, né, um espaço de lazer, mas naquele mesmo lugar está atuando simultaneamente também um lugar do habitante. Então, para o habitante, é um lugar permanente onde estão suas experiências vividas. É a sua dimensão de vida, que ela é definida, então, a partir de suas relações interativas com o outro, turista, que está ali, né, participando. Então, desse modo, a gente tem que pensar que o lugar turístico, ele passa a existir enquanto espaço relacional turista e habitante. Então, sendo efêmero para o turista, mas não sendo efêmero para o habitante, tá? Então, vou até citar Milton Santos aqui, que ele fala uma coisa interessante. O lugar turístico é como um lugar onde os fragmentos das redes mostram sua dimensão social concreta, pois é nele que o fenômeno turístico ocorre, solidária e repetitivamente, fruto da diversidade e das incertezas das relações entre a população local, residente e turista. Então,
O turismo, ele sim, tem que ter cuidado para que os habitantes, eles não possam, os residentes, eles não possam ser interferidos de forma negativamente demasiado pela atividade turística, principalmente em relação à questão de preços inflacionados demais. Por exemplo, gente, esse complexo que a gente está começando, que a gente está vendo agora, que é o próprio Beach Park, está vendo todo esse espaço que eu disse para vocês que vocês estão enxergando, que faz parte do complexo, ele está dentro, está em cima de uma duna móvel. Esse aqui, né? Dessa imagem, essa primeira. Se ele fosse criado hoje, o Beach Park seria, com certeza, barrado. Porque ambientalmente ele não foi feito de forma legal. Ambientalmente, segundo a legislação recente. Então, ele está em cima de uma duna móvel que impacta as outras praias, da questão quando ele retira, impacta a questão dos movimentos dos sedimentos, né? Então, também precisa ter um estudo da capacidade de carga, tudo aí envolto disso. Então, qual é a contrapartida, por exemplo, de um complexo turístico como esse para a sociedade? No mínimo, seria com que a sociedade tivesse mais possibilidade de interação com essas formas de entretenimento. Então, por exemplo, a entrada do Beach Park hoje é R$225. Para criança, é R$225. Para residente, é R$225. Então, a gente tem que entender que até que ponto, né, esses complexos turísticos, esses parques, eles precisam da contrapartida também para os residentes que ali habitam, né, que vivem ali, que querem também usufruir da sua própria cidade. É então, muito caro, não é? Para quem reside. E aí, para vocês, uma reflexão que o turismo, ele precisa muito caro, é uma entrada muito cara, entendeu? O turismo deveria ser mais barato para quem reside, que tem interesse, né, vontade de conhecer. Exatamente. É claro que existe sempre colocado para que sejam contratados funcionários locais, ao máximo possível, e trazendo de beleza, mas, assim, a gente precisa entender que a atividade turística é uma atividade cara, e que a gente precisa compreender que, para existir essas atividades turísticas, ela precisa ser planejada, melhor executada, e se pensando sempre no turista e no residente. Tanto é por isso que está havendo o overturismo, né, que a gente vê por aí. Porque, às vezes, os próprios residentes estão cansados dessa massificação turística, onde impactam diretamente os que vivem. Então, a gente precisa ter essa visão ampla, crítica e, né, como a gente sempre fala, né, não ser, é mais complexo, né, uma visão mais complexa, que o turismo é uma atividade complexa, e a gente precisa ter essa visão mais ampla sobre a questão da atividade turística dentro dos espaços. E os residentes acabam não gostando, né? Acabam não gostando do que a região ali tem a oferecer, porque eles próprios não têm, de fato, assim, o direito de entrar nesse parque, não conseguem consumir porque é algo muito caro. Exatamente. Edgar Morin até fala, né, sobre a questão do conhecimento ser todo, fragmentado, a gente precisa pensar no todo, de forma fragmentada, e fragmentada pensar no todo, então a gente precisa entender as partes, e para a gente poder entender a compreensão do todo. Sem ter essa visão maniqueísta, né, de uma forma mais complexa. Então, tudo isso é basicamente isso. Então, o Beach Park é um parque que atrai muitas pessoas. Imagine se mais de 1 milhão de pessoas aí visitando o meu estado, então fico muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que sim, precisa ter um cuidado ambiental, uma fiscalização maior, e a gente também precisa compreender que o residente também tem direito, tem que ter a possibilidade de participar. Para vocês terem ideia, para poder a gente entrar na praia, para a gente acessar a praia, que é chamada Praia do Beach Park, mas na verdade é Porto das Anjos. Por que ela chama de Praia do Beach Park? Porque ela fica localizada no Beach Park. A gente precisa adentrar a estrutura do Beach Park, dando a ideia, ou seja, ela não pode proibir que as pessoas entrem na praia, mas dá a ideia que ela faz parte de mim, onde uma praia não deve ser fechada para todos, né? Então, só para vocês terem a ideia aí de como esse espaço todo, né? Esse complexo que fica como se fosse privado, né?
Somente entre quem tem condição de comprar, né? De entrar, né? No parque, só quem é pago, mas a praia, ela pode entrar, qualquer pessoa pode entrar na praia. Porém, passa pela estrutura, então é como se eu estivesse entrando na praia do parque, mas na verdade não, a praia é de todos. Então, ela passa essa ideia. Então, fico aí, eu jogo para vocês esses dois lados, para que vocês tenham o senso crítico sobre os lugares turísticos, e quanto turismólogo, como eu faria um projeto, em que eu melhoraria um projeto como esse, por exemplo, um projeto sensacional, que eu até convido vocês, mesmo diante do fogo que eu joguei em relação à questão ambiental, convido vocês a vir visitar, quando vocês puderem, que é sensacional, apesar de eu não ter nenhum tipo de coragem de ir no Insano, que é 41 metros de altura, que é o mais conhecido. Eu fico aqui, professora, na segunda imagem embaixo, gente, jogo esse balde de água na minha cabeça, pronto, é a única vez que eu fico. Isso, quando eu levo os meus alunos, eles ficam aí usufruindo de todos, que eles são corajosos, e eu não, fico só aqui no balde mesmo, jogando água na minha cabeça. Eu sei que não, na quarta imagem não, né? Na segunda, do lado esquerdo, onde tem um balde com um óculos, ele joga água na outro. É só esse que eu brinco. A quarta imagem, você não tem coragem, não. Não, professora, eu não tenho. Então, é isso, gente. Que aula gostosa, tá? Que aula que dá vontade da gente. A gente já fez uma viagem a partir da sua aula, professora, e também a gente fez aí uma reflexão bem interessante sobre diversas visões do sentido de lazer e entretenimento que o turismo oferece. É algo que eu sempre falo para eles nas aulas, né? Desde o conteúdo de patrimônio, que o turismo ele só é bom para para o turista, quando ele é bom para o residente, né? Para quem mora ali naquele local. Então, a gente precisa entender melhor que todos esses espaços, eles possuem um produto diferenciado, que quem é de fora fica encantado, mas que o que é normalmente comum é que nem sempre quem é residente vai ter acesso a esses espaços, né? De fato, é um produto muito caro, que é diferenciado e que nem sempre quem mora costuma frequentar. Isso independente do parque, gente. Eu estou falando aqui, mas da Disney também que mora lá, nem sempre as pessoas na cidade vão frequentar, ter acesso àquele local de fato. Então, é uma visão geral que a gente tem que entender melhor que o parque ele é interessante, que ele traz essa questão do entretenimento, do lazer, que é interessante quando envolve atividade turística, mas que deixa a desejar também, porque nem todo mundo que mora naquele local vai consumir, não é verdade? Inclusive, a própria região do Piauí. Em que lugar, por exemplo, que você mora, você não pode ir porque não teve condição, por exemplo, de deslocamento? Quem é de São Raimundo Nonato, muitas vezes não conhece o Parque Nacional da Serra Capivara, que não é tão barato ir para lá, precisa pagar, né, para poder se deslocar, transporte, enfim. Então, a gente precisa também trazer para o contexto local e refletir sobre a questão do turista, residente, dentro da mesma atividade, do mesmo espaço onde ocorre, é importante, né? Exatamente. É verdade. Eu deixei um link de um vídeo, de um documentário da aula passada, que a gente falou um pouco sobre essa questão do overturismo e da turismofobia, que é o documentário Bye Bye Barcelona. Eu acredito que você já assistiu. Você conhece? Sim, conheço. Conhece, né? Então, eu vi lá, acabei de olhar. Esse documentário ele é muito importante, ele acaba associando a esses pontos que a gente tem apresentado aqui hoje sobre essa questão desses casos de sucesso, que tem essa visão, de fato, interessante, positiva, mas que a gente precisa entender que essa visão, ela traz um pouco da questão da negativa também, né? Essa visão crítica que a gente acaba possibilitando aqui, através desse conhecimento, a gente precisa entender melhor que isso nem sempre é tão bom para quem reside ali. E assim, pessoal, os principais trabalhos que estão sendo publicados no mundo ultimamente é justamente sobre o overturismo. Por quê? Porque nós precisamos reverter isso. A gente não tem que ficar contra a comunidade, a gente tem que se unir a ela. Então, a gente precisa pensar possibilidades de que o turismo, ele venha para agregar, e não para segregar pessoas. Verdade. Então, a gente está crescente essa onda do overtourismo, e a gente precisa reverter essa situação. Então, é só para vocês entenderem sobre o nosso papel quanto
pensadores da atividade turística e executores também de pensar projetos, porque vocês irão assinar projetos como esse aí, por exemplo. Vocês vão assinar projeto de complexo turístico. Então, vocês têm que pensar também na totalidade, né, no território. É verdade. Muito bem, Elizabeth, eu agradeço as suas considerações. Aqui são as principais atrações do parque, né? São vários, a infinidade de atrações. Eu queria que vocês depois olhassem o site, tem um material realmente muito interessante lá, que não caberia a gente incluir aqui, porque é muita informação. Vou voltar aqui para nossa aula, a câmera, para a gente conversar um pouquinho. Professora, Oi. Desculpa. Voltando aqui. Já vai, gente. Só um minutinho, deixa eu ligar a câmera novamente, para a gente voltar. Eu queria agradecer a Elizabeth pelas considerações, todo o conteúdo da aula. Realmente foi algo muito interessante, porque ela traz essa vivência de colaboradora, né, funcionária do parque, e a vivência que ela teve lá realmente é algo que ela vai levar para o resto da vida, e que, de fato, essa visão que ela tem nos possibilita esse olhar mais, né, com relação à questão do parque, né, a importância desses parques, tanto temáticos quanto aquáticos, mas uma visão em que nos possibilita repensar nessa atividade turística também, né. É interessante a gente entender que essa atividade turística, a partir da pandemia, ela vai ter uma visão diferenciada, né? Vai ser, de fato, algo novo. A gente tem até que comentar, e eu acredito que a Elizabeth deve ter visto um programa do próprio Ministério do Turismo, que é o programa Turismo Responsável e Limpo, né, que permite normas agora, a partir de julho, né, normas de higienização e entre outras opções, e que esse programa possibilita para novas mudanças, de fato, da atividade turística, na questão dos próprios atrações, dos próprios meios de hospedagem, entre outros, essa questão do contato com esses visitantes, e isso, de fato, essa experiência, tanto de quem visita, vai ser uma experiência diferenciada, né, a questão do cuidado, né, de segurança, do uso do álcool em gel, do distanciamento, isso tudo com essa pandemia vai nos mostrar uma nova visão da atividade turística e dentro desses espaços também. Então, a partir de agora, mas de uma forma muito presente no próximo ano, vai ser de fato uma atividade turística que vai ser repensada, e eu acredito que todo esse período agora que a gente está vivenciando, e vai nos possibilitar uma nova forma de pensar na atividade turística. Por isso que a gente estuda a atividade turística hoje, para pensar de uma forma diferente, que não traga tantos danos, né, para as pessoas, principalmente as pessoas que residem nesses locais. Eu queria agradecer muito a participação da Elizabeth, ela foi realmente... Ainda bem que ela participou hoje da aula, porque foi algo muito interessante, essa visão que ela tem do Beach Park, e como as contribuições delas foram essenciais para a gente poder refletir sobre essa visão do parque temático e do parque aquático, né, na visão de quem trabalha, de quem, de fato, é residente nas proximidades. Muito obrigada, Elizabeth. Por nada, professora, eu fico feliz em contribuir. Obrigada também por todo o aprendizado que você trouxe para nós hoje. Te agradeço. Rogério, queria falar algo a mais? Gente, agora, quem puder participar, quiser, pode participar. Obrigado, professora. Eu queria estender esse agradecimento a essa aula de hoje, riquíssima, né? As duas professoras, né, professora... Elizabeth foi maravilhosa. A professora Elizabeth, eu sou suspeito para falar, como eu sempre digo, a professora Elizabeth, que eu fui aluno dela no curso de guia de turismo, e muito do que eu aprendi foi com ela. Mas, assim, esse conteúdo que você traz hoje, professora, sobre a grandiosidade do turismo, quando fala dos parques Disney e toda aquela imensidão, nos faz refletir uma coisa, né, trazendo aqui, casando aqui um pouco com o que a professora Elizabeth falou. Você pensar turismo enquanto local, comunidade, pessoas que moram, você pensar valores e preços, né? E
E me ocorreu hoje, por exemplo, uma surpresa muito agradável, aqui em Pedro II, um dos proprietários de uma região que já é visitada aqui, mas que não tem nada de estrutura turística, me procurou para a gente já começar a fazer um projeto de um mini complexo turístico aqui em Pedro II. Não é coisa grande, é uma coisa pequena, mas que vai dar para aproveitar muito da floresta, da parte da fauna, de alguns mananciais hídricos que tem na região onde ele quer. Então, e aí a gente já fica pensando, colocar mais uma vez em prática aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente defende sobre o turismo, apesar da experiência enquanto guia de turismo aqui já de um tempo, né, guia local de alguns anos e também guia nacional a partir de 2017, quando o Instituto Federal nos qualificou. Né, e, como eu disse, essa aula de hoje nos traz essa grandiosidade para essa reflexão do turismo enquanto valores e preços. E outra coisa, talvez daqui do norte do Piauí a gente seja dos poucos equipamentos turísticos que oferece desconto nos serviços, apesar de a gente não ter um produto ser nosso, mas os serviços sim, de guiamento, desconto de 25% para quem mora, para quem é residente em Pedro II. A Contu, por exemplo, que é a Associação dos Guias de Turismo daqui, ela já pratica isso há cerca de 4 anos. Então, um passeio, por exemplo, que custa R$65, você vai pagar só 50, enfim. Então, a gente já faz isso pensando justamente na valorização das pessoas que moram aqui, que são residentes que gostariam de usufruir do serviço de guia, mas que muitas vezes acham caro por equiparar o valor que um turista paga. Então, eu só tenho a agradecer por essa aula de hoje. Muito obrigado, Yasmin. Rogério, muito bom mesmo, porque isso faz com que as pessoas da região participem, né, conheçam, né, que tenham interesse, realmente consigam usufruir desse serviço. Muito bom. Parabéns. Eu queria pegar o gancho do Rogério rapidinho, só para dizer uma coisa para vocês, em relação à questão da retomada da atividade turística, Sim. que vai salvar a dinâmica com muitos pesquisadores, autores, estudiosos da área. E nós sabemos que uma das principal turismo que vai salvar a economia do turismo agora na retomada é o turismo doméstico. Sim, então, a gente precisa investir mais no turismo doméstico, a gente precisa pensar mais no turismo no Brasil e também regional. Então, se você não conhece o Piauí, vamos visitar mais o Piauí, vamos visitar mais o Brasil, venha conhecer o Complexo do Beach Park aqui no Ceará. É verdade. Venha conhecer o Ceará também. E o Rogério falou algo bem interessante, porque incentiva as pessoas a conhecerem mais. Então, quando o residente ele tem um desconto para ele, então incentiva mais a ele conhecer, ele ter mais, conhecer mais a sua localidade. Então, quem conheceu já Pedro II de ponta a ponta, quem já conheceu o Piauí de ponta a ponta, que é um território riquíssimo, de norte a sul, de um território gigante até, que pega diversos estados, e também o Brasil, né, que é outro, tem um gigante território continental que nós temos aí, que temos muito para conhecer. Ainda não conheço o Brasil na sua totalidade, mas está na minha lista. Futura, né? Agora, exatamente, né? A gente coloca lista de países, né? Mas se a gente pensar em lista, a gente tem um território que a gente pode colocar uma lista que caberia diversos países. Então, conheçam mais o estado de vocês, tá? Aproveitem esse momento que realmente o dólar está em alta e tudo, que a gente não pode viajar para fora. Conheçam mais Pedro II, São Raimundo Nonato, todas as localidades que vocês moram, e também o território piauiense, para que vocês se apropriem mais do estado de vocês, que é lindo demais, tá bom? E vamos torcer para que o turismo ele retome, com todos os protocolos de segurança, lógico, mas que retome que vai continuar. Voltem, principalmente que tenha mais aí o turismo doméstico, para que a dinâmica do turismo volte a acontecer. Sim, é algo que eu tenho até visto em algumas aulas, até algumas palestras que eu tenho participado, é que a atividade turística, nesse momento, ela tem que ser repensada para um turismo nacional, isso em qualquer lugar. E é algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender melhor que o próprio programa de regionalização daqui, nosso, né, do Ministério do Turismo, ele nos possibilita isso, nessa visão de como a atividade turística ela pode ser trabalhada com essa questão mais regional, né, com a questão dos polos turísticos, né, então a gente pensa que nos próximos 2 anos e 3 anos, o que vai ser de fato retomado, uma atividade turística mais nacional, com esse reconhecimento do próprio turismo nacional, de como fazer com que as pessoas aqui, né, no Brasil, elas reconheçam e conheçam esses próprios atrativos, né, seja
culturais, sejam naturais. Essa é uma visão que tende a ser trabalhado a partir do próximo ano, né? E é algo de fato que acaba por envolver esse reconhecimento, né, da nossa própria região. E é isso mesmo que a gente tem a comentar com relação ao que vai ser a partir de agora, quando a pandemia de fato acabar, né? Então, alguém queria comentar algo a mais? Falar alguma dúvida com relação ao material? Mais alguém, gente? Que aí já vou finalizar a gravação da gente, da aula de hoje. França, Lúcia, Aline, Carla, Paula, Cleidileia, mais alguém? Dúvidas com relação ao conteúdo da aula? Não, né? Eu vou finalizar aqui a gravação. E aí,